Bem-vindo a mais um tutorial do Exo Comissões. Esse vídeo vai te mostrar como gerenciar e controlar ali todos os cargos dentro da sua operação, através do sistema. Aqui a gente está na tela inicial, que é a página de home, a primeira tela que você visualiza depois que você faz o login dentro do sistema. E para a gente acessar o gerenciamento, né, controlar a parte de cargos dentro do sistema, a gente vai utilizar o menu lateral esquerdo. Aqui no conjunto de links administrativo, a gente vai clicar, ele vai expandir todos os links e a gente vai selecionar cargos. Se você acabou de se cadastrar e está começando a fazer o setup agora, a sua visualização vai estar dessa forma. Você vai ter dois cargos cadastrados, que é o de admin e corretora, que é o padrão do sistema. Para que servem os cargos aqui dentro? É mais do que apenas uma organização estrutural da sua equipe. Os cargos eles vão ser utilizados para determinar qual tipo de regra que aquele comissionado, né, aquele colaborador, ele vai receber. Então, na hora de cadastrar um colaborador, você vai definir qual é o cargo dele, vai selecionar um dos cargos que você já cadastrou previamente. E na hora de cadastrar a comissão, a regra de comissão, você vai cadastrar qual o tipo de cargo aquela regra se aplica. E aí, na hora que você aprovar uma venda, o sistema vai tentar achar a regra baseada no cargo daquele colaborador. Então, é uma informação importante porque é um dos parâmetros de enquadramento da regra de comissão. Como que você faz o cadastro de um novo cargo aqui dentro? Aqui nessa tela, no canto superior direito, nesse botão azul de novo cargo, a gente vai clicar e ele vai abrir um modal com as três informações que a gente precisa informar para este cargo. Primeira informação é o nome, que você pode usar o nome que você quiser. Ele só precisa ser um nome único, né, que não se repita, mas o sistema vai te impedir de cadastrar isso, ele vai te dar um alarme caso você tente cadastrar algo que seja com nome repetido. Então você vai nomear da melhor forma possível, do jeito que você preferir. Pode abreviar, pode fazer o que você quiser. Só precisa manter um padrão, porque é esse nome que você vai utilizar aqui, que você vai usar na hora de cadastrar um novo colaborador ou na hora de cadastrar uma regra de comissão. Você vai pesquisar pelo cargo através desse nome. E aí aqui embaixo tem a hierarquia. Para que serve essa hierarquia? O Exo Comissões ele tem um sistema de permissionamento dinâmico. Então você vai conseguir mais para frente, tem um tutorial para isso também. De repente você vai querer passar um acesso para alguém do administrativo, alguém do financeiro, ou até mesmo para os seus colaboradores. E aí você vai conseguir configurar os níveis de acesso que eles vão ter. Se eles podem ver a parte administrativa, se aquele determinado nível, né, pode ver. Isso é uma outra configuração. E aí você vai definir o que ele pode visualizar dentro do sistema. Só que em determinados momentos pode acontecer de você ter pessoas diferentes, né, de cargos diferentes, que têm aquele mesmo nível de acesso. Então, um supervisor e um gerente, por exemplo, eles vão poder ver as comissões da equipe. Isso você vai selecionar na hora que você criar o nível de permissão. Porém, você não limita quais as comissões da equipe você consegue visualizar, porque você só deu a permissão da equipe, então você generalizou ali as visualizações. Aí, através da hierarquia, o sistema vai conseguir bloquear qual tipo de cargo ele pode, qual tipo de cargo está acima ou abaixo dele na hierarquia para que ele veja os dados de comissão, por exemplo. Então, nesse exemplo que eu citei, do gerente com o supervisor, o supervisor, ele vai conseguir ver as dele e de todos os outros abaixo dele na hierarquia das comissões ali da equipe. Se para esse exemplo hipotético. O gerente, no caso, ele vai ter que ter uma hierarquia maior do que a hierarquia do supervisor, e aí o supervisor não vai conseguir visualizar as comissões, né, os dados daquilo que ele tem acesso, ele não consegue visualizar acima do que ele pode ver, né, que é acima da hierarquia dele. Então, para esse caso, se você viria aqui e cadastraria um gerente com 10 de hierarquia, e aí depois que você tiver mais cadastrados, você vai conseguir organizar melhor isso. Então você cadastra aqui com 10 e depois você cadastraria um supervisor, um cargo de supervisor, com hierarquia 5. Então é menor e aí na hora de fazer a visualização você consegue ajustar isso de forma dinâmica.
E aí, por último, tem aqui o tipo de comissionamento indireto. O que que é isso? Dentro do Exo, todos os vendedores, né, quem executou a venda, ele vai ser comissionado diretamente. O sistema vai buscar a regra de comissionamento para a venda direta dele. Só que existem alguns cargos que você pode precisar que ele venha ter um comissionamento indireto, como nesses casos que eu citei do supervisor e do gerente. Eles vão receber sobre as vendas que eles efetivarem, mas eles também vão receber um comissionamento indireto sobre as vendas das equipes dele. Aí a porcentagem depois você vai definir através de uma regra de comissionamento indireto para aquele cargo. Você vai cadastrar isso passo a passo depois também em uma outra etapa. Aqui você só precisa definir quais são as comissões que ele vai receber. Então, no caso do gerente, ele tem, para todos os casos, né, mas a gente está cadastrando um gerente, a gente tem três opções, que é nenhum comissionamento indireto, ele vai receber só aquilo que ele vender, comissão sobre o que ele vender. Sobre vendas da equipe, que toda venda que for da equipe dele, ele vai receber um comissionamento, baseado na regra de comissionamento que você definir, ou se ele vai receber, de repente, você tem um CEO, que ele recebe uma comissão sobre a performance de todas as equipes, de todo mundo que está dentro do sistema. Aí você vai colocar aqui todas as vendas e ele vai receber, o sistema vai calcular automaticamente esse tipo de comissão. A gente vai selecionar aqui para o gerente esse vendas da equipe. Salvar, o sistema vai cadastrar um novo cargo e ele vai aparecer aqui, o cargo de gerente, com hierarquia 10 e recebendo uma porcentagem indireta, né, das vendas da equipe. Caso você precise fazer alguma alteração, seja no comissionamento indireto, na hierarquia, ou até mesmo se você esqueceu de colocar uma letra aqui, digitou alguma coisa errada, é só você vir na linha do dado que você precisa manipular, no caso do gerente aqui que a gente acabou de cadastrar, e a última coluna tem esses três pontinhos. Você vai selecionar, clicar nele, ele vai abrir a opção de editar e de deletar. Clicando em editar, ele vai fazer aqui, vai aparecer para você todos os dados, você altera de acordo com o que você precisar. E aí aqui embaixo ele tem uma quarta opção, que é o dado de status, que está diretamente relacionado com os dados, com a operação de deleção. Como? Vou mostrar para vocês na prática. Vou fechar aqui o modal e eu vou vir aqui em cima, nesse cargo de admin, que já veio com o padrão aqui, hierarquia 99, nenhum comissionamento indireto e está ativo. Eu vou tentar deletar ele. Ele vai aparecer o modal aqui de deleção, eu vou confirmar, pedir para deletar, e ele vai me dar esse erro aqui, ó. O cargo possui colaboradores atrelados. Por que que ele me deu esse erro? Se você está nessa mesma etapa que eu aqui, fazendo essa primeira configuração, esse usuário admin é você que acabou de se registrar. Então, você está atribuído, você está ligado a esse cargo de admin. Então, não tem como deletar se existe alguém usando aquele cargo. Assim como também não existe a possibilidade de não tem mais ninguém utilizando aquele cargo. Vamos dizer que você cadastrou aqui um estudante, um estagiário, vamos colocar assim. Você cadastrou um estagiário, só que agora você não quer mais contratar não tem mais esse cargo na sua empresa, você não vai fazer mais essa contratação. Só que em algum momento você teve um estagiário que fez uma venda e ele foi comissionado baseado em uma regra de comissionamento para estagiário. Então a gente precisa manter esses cargos, esse histórico desse cargo, porque esse cargo existiu, embora ele não vá ser usado mais. Como que você, como que você faria essa dinâmica? Porque você vai tentar deletar e não vai poder porque existiu esse histórico, né? Tem vendas atreladas a alguém que um dia foi estagiário dentro da sua operação. Para esses casos, você quer garantir que não vai, por algum motivo você selecionou errado na hora de cadastrar, lançar um novo colaborador, você não quer mais esse cargo. Você vai vir aqui em editar, e em vez de deletar, você vai vir em editar, clicar aqui no status e trocar para inativo e salvar. A partir de agora, esse cargo, no caso aqui a gente alterou de gerente, você não consegue mais cadastrar nem regras de comissão e nem novos colaboradores com o cargo de gerente, porque esse cargo é inativo. Ele existe porque, no caso hipotético que a gente está citando, existe um histórico baseado nesse cargo, mas daqui para frente ele não vai ser mais utilizado.
Aí você mantém o histórico e mantém a consistência dos dados daqui para frente também. Então, se não tiver ninguém relacionado a ele, não tiver dado nenhum relacionado a ele, você consegue deletar tranquilamente, que aqui no caso do gerente, como a gente acabou de criar, se eu vir em deletar e confirmar, ele vai dar o cargo deletado porque não tem nada relacionado a ele. Caso contrário, ele vai dar aquele alarme de que você não pode deletar aquele cargo. Aqui dentro dessa página a gente tem mais uma funcionalidade que é a página que é a opção de filtros, né? Fica aqui do lado esquerdo do botão de novo cargo, no canto superior direito. A gente vai clicar, ele vai abrir as opções de filtro, então você pode pesquisar um nome, pode adicionar alguma hierarquia aqui que você esteja buscando. Tipo de comissionamento indireto, né? Eu quero filtrar só os cargos que recebem comissão indireta sobre todas as vendas. É só você selecionar, aplicar o filtro ou combinar vários filtros aqui e aplicar, ele vai te retornar os dados de acordo com aquilo que você está pedindo. E aqui a gente tem mais um atalho, né? Uma facilitação, que é para o caso, até para ajudar naquela questão da hierarquia que a gente comentou na hora do cadastro, para depois de cadastrar todos os cargos, você conseguir identificar quem está acima de quem na hierarquia. Então, tem aqui todas as colunas, elas têm a opção, exceto algumas, né? Aqui, por exemplo, você vai ver que não dá para ordenar por comissionamento, tipo de comissionamento, mas todas as outras é possível. Por padrão, ele vai vir ordenado de A a Z aqui, né? De forma crescente, pela primeira coluna, que é o nome. Se você clicar em cima dele, ele vai refazer a requisição aqui e te mostrar os dados de forma de Z a A, né, de trás para frente, de forma decrescente. Clicando de novo, ele volta para o padrão. E aí isso pode ser replicado nas outras colunas. Você pode fazer isso pelo formato da hierarquia, e aí ela vai te mostrar de forma crescente ou decrescente. E aí aqui o status também. No caso aqui a gente não tem nenhum status no formato inativo, mas é possível todas as colunas, exceto a do comissionamento indireto, para facilitar aí no ajuste, na leitura dos dados no seu dia a dia.